7 anos atrás, quem aí que lembra? 7 anos atrás, a gente começou a usar esse espaço aqui da igreja em Brasília como espaço dos jovens. Àquela altura do campeonato, a gente chamava o ajuntamento que a gente fazia de águias. Porque na igreja em Brasília tudo era bicho, né? Então você tinha os peixes, depois as ovelhas, aí tinha os leões. Por que a gente vai fazer de mais massa do que leão? A gente fala, pô, que tal o leão que voa, que é a águia, né? Originalmente eles eram os rinocerontes, mas não pegou muito bem, assim. Os pais acharam que eles iam ficar meio rebeldes. Era uma possibilidade. Mas a gente ficou como águias mesmo. Eu tenho que desligar o celular, mas eu também tenho que usá-lo porque eu preciso ver qual a próxima coisa a ser dita. E o que a gente começou aqui em Brasília 7 anos atrás, junto com outras pessoas, se tornou o que hoje é o CAIS, que é o Encontro de Jovens na Igreja no Guará. CAIS, por favor, levantem a mão. Amém, bem-vindo. A empolgação foi pequena, mas normalmente o CAIS fica mais à vontade do que isso. Cuidar de jovens e se relacionar com jovens não é uma teologia que você faz apenas ou uma filosofia. É um estilo de vida. Cuidar de jovens é um estilo de vida. E cuidar de jovens tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de identidade do reino. Essa mensagem é muito desafiadora para mim porque, primeiro, eu vi um cara falando isso, eu achei muito legal. Eu estou me sentindo meio que o leão na cova dos Daniéis, né? Porque todos vocês são mestres. Nenhum de vocês é inexperiente ou desconhecedor da palavra de Deus. Todos vocês são mestres. De qualquer um de vocês se poderia extrair uma palavra de vida e edificação. De qualquer um de vocês. Vocês pertencem a uma igreja forte. Vocês pertencem a um grupo coeso, cuidador, dinâmico. O que se pode dar para alguém rico? É muito fácil dar presentes para o pobre, porque o pobre precisa de tudo. Mas é muito difícil presentear o rico, porque o rico já tem todas as coisas. Então, de certa forma, o que eu pretendo apresentar para vocês não é algo novo. Mas compreende talvez o centro de tudo o que Deus tem falado ao meu coração nos últimos 7 anos, desde que eu deixei as águias. Essa identidade do reino está sendo construída como uma mentalidade em mim desde que eu deixei as águias. E é por isso que esse dia é tão emblemático, é por isso que algumas pessoas identificaram um certo nervosismo em mim. Sim, eu estou um pouco, mas esse tempo de adoração foi importante para mim. Porque quando a gente faz aquilo que é natural para nós, a gente se sente em casa. E eu vim relutante em cantar e tocar, eu não queria, sabe? E eu sou muito besta, eu cheguei à conclusão que a gente deve fazer aquilo que a gente é fluente para ter alegria. A pergunta é, por que é que a gente não é fluente em tudo que a gente faz na igreja? Vocês estão ouvindo aí no fundo? Porque eu falo bem alto. Você tem ideia da altura que eu estava cantando aqui? Eu afastei o microfone, que é porque, né, fica desagradável. Eu pareço um cantor de punk rock. Mas o negócio é que, por que a gente não é fluente em tudo que a gente faz na igreja? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem coisas que são massa, e a gente se amarra. E tem coisas que não são. Por quê? Porque o que falta para nós é um senso de identidade, de pertencimento a um reino. A gente não é crente porque a gente vem na igreja. Quem aqui conhece Jesus desde que é pequeno? Não são tantos. Então isso é bom. Que crente que nasceu na igreja geralmente dá um trabalho. Porque não é crente, tá ligado? É sobrinho, como diz o Pedro. Quem aqui conheceu Jesus depois dos 12 anos? São menos ainda. Quem conheceu antes dos 12? Exceto os nascidos, né? Claro.
excluindo os nascidos. Antes dos 12, quero... Mãozinha. Bom, vocês também conheceram Jesus quando eram crianças. Existe um momento da vida em que a mente da gente acorda para a realidade e que nós não somos a totalidade do universo. Essa fase é a adolescência. A gente começa a olhar para o outro e entender que existe um mundo além do nosso, que é o outro, o próximo. E é por isso que os jovens e os adolescentes precisam de um cuidado, às vezes, especial na igreja. Muitas vezes especial, porque eles têm uma dinâmica de mundo diferente. E vocês nascem com uma identidade totalmente avessa à identidade do reino. A gente vai falar disso, eu estou dando uns spoilers. Mas o fato é que nós não nascemos com essa cabeça. E talvez você esteja já se movendo nessa dinâmica, mas você ainda não sabe exatamente como ela funciona. É por isso que a gente quer apresentar para vocês uma identidade. Todo mundo aqui já deve estar careca de saber o que é identidade. Identidade não é aquilo que te torna único. Identidade é aquilo que te torna parecido com mais alguém. Ah, eu quero ter identidade pessoal. Cara, balela. Ninguém tem identidade pessoal. Se é uma identidade, denota que ela é idêntico a alguém. Ela tem que ser parecido com alguém. A gente sempre vai ser parecido com alguém. Não existem identidades totalmente originais. Ninguém é totalmente original. Você sempre imita algo ou alguém. Mas nós estamos falando aqui de reino. E reino é muito importante, que a coisa mais básica para que haja um reino, qual que é? Quem sabe me dizer? A coisa mais básica, mais fundamental para que haja um reino, um castelo? Castelo? Não. Um fosso cheio de jacarés em volta? Não? Fosso é bom. Eu acho um fosso muito bom. Se eu fosse um rei e tivesse um castelo, eu construiria um fosso. Colocaria tubarões e não jacarés. São mais eficientes. Um trono. Será que um trono é necessário para que haja um reino? Não. Tudo que você precisa para que haja um reino é tenha um rei. Certo? A coisa mais básica na identidade de um reino é que haja um rei que o governe. E eu queria ler com vocês aqui, a identidade do rei. Eu vou ler uma passagem para vocês. E eu normalmente não peço que as pessoas leiam comigo. É tipo hábito, sabe? Quando você vai ficando velho, você vai criando uns hábitos. E um dos meus hábitos é que eu... Não precisa ler comigo. Isso não é ser chato. O cara tá pulando 2. Isso não é ser chato. É só porque eu gostaria de pontuar algumas coisas enquanto eu leio, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar, mas depois eu posso passar também esses versículos para vocês. Está em Isaías capítulo 57, versículo 14. Eu vou ler para vocês, tá bom? Enquanto eu estou lendo, vocês ouçam com o coração e com a mente, tá bom? Então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio, não vou entrar em treta para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego de vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei. Mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e a seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Cara, como essa passagem O nosso objetivo, quando a gente prega alguma mensagem, é não poluir o que a Escritura diz com a nossa própria boca. Porque se a gente ler e entender o que está escrito, não precisa de nada além disso. Quem está falando essas palavras para nós é o alto, o sublime, que habita
a eternidade. Cara, olha como Deus se apresenta. Eu sou o alto, o sublime. O que é sublime? Sublime é aquilo que, cara, não tem como você descrever, não tem como você... É além de qualquer comparação, ele é sublime, ele é único. É o alto e sublime, e que habita a eternidade. Não é na eternidade, é a eternidade. Não é bem um lugar, é um modo, é um estado. Você não fala, eu moro o Guará. Você fala, eu moro no Guará. Ou, em alguma cidade, eu moro em Brasília, né? Mas ele está falando assim, eu moro a eternidade. Eu estou a eternidade. É um estado, cara. Não é uma condição de lugar, é um estado. Deus é tão sublime que ele não mora num lugar, ele mora fora dos lugares. Isso é muito legal, isso vocês vão entender depois. E ele habita lá em cima, mas também aqui. Quem aqui é humilde de espírito? Quem aqui reconhece que é fraco? Talvez vocês não. Talvez não tenha acontecido isso. Mas quando eu me vejo diante de certas coisas, eu falo, cara, como eu sou fraco, velho. Eu sou um nada. O alto, o sublime, quis habitar comigo. E ele diz para mim que ele não vai ficar irado comigo para sempre. Ele viu que os meus caminhos são caminhos de pecado. Mas ele deseja sarar e curar os meus caminhos. Cara, eu estou realmente preocupado com o botãozinho. Essa aqui é a configuração que vocês têm que entender. A eternidade é fora do universo espaço-temporal. Calma. Eu vou explicar. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, tudo que existe, ocupa um espaço e está condicionado ao tempo. Nada é eterno. Você conhece alguma coisa que seja eterna? Existe alguma coisa que seja eterna? Ah, o universo é eterno. Não, o universo teve um início. Na mais naturalista das cosmovisões, na maneira mais mundana de pensar, ele começou no Big Bang. Se ele começou no Big Bang, fião, o universo não é eterno. Teve começo, não é eterno. E o universo está expandindo de forma que um dia a energia toda vai se dissipar. Vai acabar. Então tem começo e tem fim. Não é eterno. Nada é eterno. Pelo menos nessa cosmovisão naturalista, certo? Você entendeu o mundo segundo o que a ciência explica, lá, o que você aprende na escola? O universo vai acabar. O sol vai apagar, bichão. Todo dia de manhã você está com aquele sol. 8 horas da manhã, parece 2 horas aqui em Brasília. Tem uma lupa na frente do sol. Mas ele vai apagar. Porque o tempo passa. E tudo ocupa um espaço. Tá fazendo sentido? Tem alguma coisa que não ocupa espaço? Eu sou um cara grande, eu ocupo espaço, certo, João? Eu tenho um certo volume, né? Eu não divido o banco. João, você vai tocar o piano quando for hora de parar? Daquele jeito que você fez na conferência? Não, né? Ah, tá. Por favor, não faça isso, João, senão eu jogo a luz que a mãe mandou não jogar no olho. Eu fico brincando como se fosse uma criança, isso aqui é muito legal. Mas o fato é que tudo ocupa um espaço e se degrada ao longo do tempo. A Terra está mergulhada numa matriz espaço-temporal, quadridimensional. Tudo tem volume, tudo tem altura, comprimento e largura e tudo tem tempo. Tudo. Mas a Bíblia diz que Deus é o eterno, o incriado. Quando a matriz espaço-temporal surgiu, Deus já havia, porque foi Ele que criou. Ele habita fora da criação. Então é como se o trono de Deus fosse fora de tudo que a gente conhece. E não houvesse nada com que você pudesse comparar. Deus habita em luz inacessível. Nenhum homem tem acesso ao lugar que Deus habita. Vocês estão entendendo isso?
A sua mente consegue conceber um lugar fora do espaço e do tempo? Não. Você não consegue nem imaginar como é um lugar fora do espaço e do tempo. Se você assistiu, como chama aquele filme Interstellar, inclusive você está quase tocando a trilha do Hans Zimmer, a gente, olha lá que tem um lugar em que espaço e tempo são incomuns e que são as paredes da biblioteca dele. Lembra? Vocês lembram dessa cena? Não é aquilo. Porque o Nolan não é capaz de imaginar o que é algo fora da matriz espaço-tempo. O Nolan não acertou, apesar daquilo ser bem legal, ele não acertou. Acontece que tudo isso aqui está mergulhado em uma coisa chamada queda. Você precisa entender que, além do espaço e do tempo serem matrizes irreversíveis, a queda também é irreversível. Porque no passado, lá na criação, o homem desobedeceu. E pela desobediência de um só, entrou o pecado no mundo. Isso é Romanos 5. E vocês conhecem bem. O que vocês talvez não saibam e que explodiu minha cabeça é que o espaço e o tempo também se corromperam. Vocês já perceberam que o tempo é nosso inimigo? É ou não é? Não dá tempo de fazer tudo o que a gente precisa. O tempo é nosso adversário. Por quê? Porque o tempo está debaixo da queda. O espaço é nosso inimigo, porque, cara, é muito longe, velho. Experimenta dar carona pros seus amigos para vir para a reunião. Todo lugar fica longe pra caramba. As distâncias também são nossos adversários. E por causa do espaço, a gente cansa. Se a gente tem que andar um pouquinho, a gente cansa. Isso quer dizer que o nosso corpo está debaixo de um peso de pecado que nos mata a cada passo. Você acha que respirar te faz viver? Não, bicho. O oxigênio que você respira degrada suas células e te corrompe ao longo do tempo. Você está enferrujando de dentro para fora porque você respira, oxida. Você está sendo destruído. Cada respiração não é mais, é menos. Cada dia não é mais, é menos. Cada minuto não é mais, é menos. Você se aproxima do fim de todas as coisas, de você. O mundo debaixo da queda é um mundo cuja destruição é irreversível. Todas as coisas com o tempo se degradam, todas as coisas com o uso se destroem. E nós não estamos livres dessa dinâmica. Deus está. Ele não envelhece. Ele não cansa. É por isso que ele diz, eu sou o alto, o sublime. Eu não estou submetido às leis que a queda corrompeu. Essa é a identidade do rei. Você está entendendo por que isso é importante? Essa é a identidade do rei. Alto e sublime, que habita a eternidade. Sem princípio, sem fim, sem contagem de dias, sem limites para o seu poder, sua sabedoria e sua capacidade. Esse é o rei do reino que a gente está falando aqui. Para compreender a identidade do reino, a gente tem que compreender a identidade de quem o governa. Faz ou não faz sentido? Faz ou não faz sentido? Faz sentido. Cara, olha para você. Você não passa no vestibular. E a sabedoria dele é infinita. Você não aguenta subir as escadarias aqui sem ficar... tipo eu, velho, gordo. Você fica cansadaço. Ele não cansa. Você está envelhecendo. Você até os 25 anos, cara, é só ascensão. Vai ficando mais bonita a cada dia que passa. Alguns não, mas a maioria sim. Vai ficando melhor a cada dia que passa. 25, cara. Ó. Você sente o peso de cada dia nas suas costas. De cada decisão errada que você tomou. Ele não. Cara, isso é muito legal. Só que teve um cara, Jesus, que não era bem um cara. Porque, para a gente falar de Jesus, a gente tem que entender que a eternidade morou dentro de um ser humano. E tudo isso a gente já ouviu um monte de vezes. Tem versículos, a gente pode até ler e tal. Mas eu queria trazer para vocês uma ótica nova daquilo que vocês já sabem. Estão sacando isso aqui? Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido? Como diria um conhecido meu. Faz sentido? Faz sentido?
Jesus é a eternidade interagindo com o tempo. Como assim? Imagina que foi de lá da eternidade, cavou um buraco e entrou na matriz do tempo, entrou na dinâmica espaço-temporal caída, um homem que não estava sujeito à queda, porque dentro dele morava o Deus eterno. Ele era o Deus eterno revestido de carne. Tá fazendo sentido isso? Isso é Jesus. Jesus não é um homem qualquer. Ele não é um sábio, ele não é um filósofo, não é um cara bom pra caramba, não era um rebelde político, não era um manjão das manjarias, não era um feiticeiro, não era nada disso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o que habita no trono revestido de carne. Isso é louco. Isso é, cara, é pra raspar a cabeça do teto depois que você entende que Deus morou no corpo de uma mulher como um embrião e ele foi um bebê. Deus foi bebê em Jesus. Deus foi bebê em Jesus. Alguém limpou o bumbum de Jesus porque ele não conseguia controlar suas funções fisiológicas. Você está entendendo o que é isso? Jesus foi adolescente, cara. Sabe essas vontades malucas que você, menino, tem na sua cabeça? Ele foi adolescente, ele teve choque hormonal. Ele teve puberdade. Blasfêmia, heresia. Não. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado. Carne. Queda. Chutou móvel com o dedinho. Trabalhava numa carpintaria, velho. Teve farpa na mão dele. Sangrou. Sentiu fome. Chorou. Mas era Deus. Cara, como que você realiza isso na sua cabeça? Como que você consegue entender essa dinâmica? Deus vestido de carne. O alto e sublime vestido de carne. Quando a gente vai ler João 1, eu não sei se está na tabela. Não. Poxa, que pena. É que a gente começa a falar dos versículos e a gente vai lembrando de outras coisas. E aí a apresentação não vale de nada, porque vai no freestyle, né? João 1 fala que no princípio era o verbo, não vou abrir. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e armou a sua tenda de habitação entre nós. Ele fez uma casa para morar entre nós. Uma tenda, um tabernáculo de habitação entre nós. Isso é Deus em Cristo, vindo como carne. Para criar um túnel entre o tempo e a eternidade. De forma que Jesus não estava submetido às mesmas leis que nós. Mas estava. Quando ele queria, ele era submisso. Quando era para a glória do Pai, ele subvertia. Se ele encontrava uma doença e falava assim, cara, essa doença, ser curada, é para a glória do Pai. Então, ó, cura. Sacou? Qual que era a dinâmica? A doença é resultado da queda. Reverto. Água afunda, mas eu preciso chegar do outro lado. Não vai me afundar. Água, por favor, eu preciso passar. E ele vai. Não sei se ele pediu por favor, talvez ele não tenha precisado de por favor. Acho que por favor seria uma afetação desnecessária. Passou. Aí chegou um dia em que Jesus foi à cruz. Cara, passa muito, né? Jesus foi à cruz. Quando ele foi à cruz, a Bíblia fala que ele rasgou o véu do tabernáculo. Vocês lembram disso? Não rasgou? Cara, entende o que foi isso? Aquele Santo dos Santos era uma representação da eternidade. O lugar da habitação de Deus, que é chamado de eternidade, escolheu um lugar na terra para se manifestar. Era o Santo dos Santos. Era ali que Deus aparecia para os homens, no Antigo Testamento. Quando Jesus morreu, o véu que separava esse lugar santo de todos os outros rasgou. Diante dessa dinâmica que a gente está explicando aqui, que a gente está desse modo de pensar aqui, o que significa que o véu foi rasgado?
que significa? Significa que a limitação que havia entre o tempo e o não tempo foi terminada. Significa que agora homens mortais podem se aproximar da eternidade sem ser por ela destruídos. E significa que a eternidade tem liberdade para sair do lugar em que ela estava e andar na terra. Não que Deus antes não tivesse, mas ele não fazia isso em veículos de carne. Ele fazia isso como espírito. Mas em Jesus, Deus habitou num veículo de carne. E, a partir daí, a gente tem a construção de uma identidade de reino. Não só de rei. Porque isso era ele. Só que os filhos de Deus, ou seja, vocês que se converteram, que receberam Jesus, são chamados de luz do mundo. Quem era a luz do mundo? Quem era a luz do mundo? João 1 não diz pra gente, ele era a luz que veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem em Mateus 5, ele fala, vocês são a luz do mundo. É uma transferência de identidade. Eu sou a luz, mas vocês em mim são luz também. Efésios 2:10 diz que... Cara, eu quero ler Efésios. Efésios 2:10 diz o seguinte. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou para nós uma série de coisas boas para nós fazermos, para que por meio dessas coisas, Efésios 3 fala que a sabedoria de Deus fosse manifestada. Vocês estão entendendo isso? Jesus dividiu conosco essa identidade que antes era só dele, de praticar boas obras para que o Pai fosse glorificado. Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Não porque a obra salva. Nós não somos salvos pelas obras, mas é porque a salvação pela fé produz obras de quem é salvo. Então a salvação é uma coisa que muda a gente e muda as obras que a gente faz, e a gente começa a fazer obras de salvação. Romanos 8:18 fala que a criação olha para nós com ansiedade, com expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque quando ela olha para os filhos de Deus, ela vê a identidade do filho, do rei, falando assim, cara, quando você se manifestar, eu serei liberta do cativeiro de escravidão ao qual eu fui submetido lá na queda. Efésios 3:10, eu já mencionei, ele fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Deus escolheu que por meio da igreja, todas as formas diferentes de sabedoria que ele possui fossem manifestadas. Ele não quis ele ser só sabedoria, ele quis dizer, você é a manifestação da minha sabedoria. Você é a manifestação da minha sabedoria. Você é a manifestação, você, o João. Cada um de nós é, em parte, manifestação da multiforme sabedoria de Deus. E como igreja, essa sabedoria se torna conhecida de todos os poderes espirituais e de todo o mundo. Uou! Cara, não dá pra ficar indiferente a isso, sério. Pelo amor de Deus, eu quero explodir. 1 João 3 diz que nós não sabemos como nós seremos quando nós nos manifestarmos, mas uma coisa nós sabemos, que nós seremos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 3,18 diz que nós contemplamos Jesus como se fosse um espelho. E aí nós somos transformados na sua imagem. Nós estamos nos tornando parecidos com Ele. A dinâmica disso é, eu não sei como eu vou ser. Eu sei que se eu fico olhando para Ele sempre, eu vou me tornar parecido com Ele. Salmo 115, versículo 8 diz que se torna semelhante a Ele todos os que o adoram. E está falando dos ídolos. Mas se quem adora um ídolo é semelhante ao ídolo, quem adora a Deus fica semelhante a Deus. Quem adora Jesus, quem contempla Jesus, se torna semelhante a Ele. Adoração, cantar, tocar, cantar os hinos, ler a Bíblia, ir aos cultos, ir às reuniões, orar com alguém, tudo que você faz contemplando, lembrando que adorar é contemplar e louvar é proclamar, certo? A gente fala sobre isso outro dia.
esse background talvez fosse importante, mas o fato é que quando você contempla Jesus, a imagem dele se impregna em você. E essa é a identidade do reino. Vocês estão pegando isso? Tipo assim, as características do rei, pela contemplação, vão passando para aqueles que o adoram. Não sou eu que estou inventando isso. Não pensa que isso saiu da minha cabeça. Eu não sou um cara genial o bastante para inventar uma coisa dessa. Não, pelo contrário, eu sou bastante estúpido. A única sabedoria que pode se encontrar em mim é a que vem da Escritura. É ela que nos garante isso. Leiam esses versos e vocês vão entender que, cara, é isso. É isso que está escrito lá. Existe uma identidade para nós semelhante à que houve em Jesus. Em todas as suas implicações. Em todas as suas implicações. Não na deidade. Nós não seremos adorados jamais. Isso é uma coisa que é dele e dele somente. Mas na redenção de todas as coisas que acontece por meio do que eu chamo de revolução obediente. Tipo, toda revolução denota certa rebeldia, não é? Como que uma revolução pode ser obediente? Mas é que a gente esquece o sentido da palavra revolução. Revolução é um tipo de movimento. É upside down. Tipo, mundo invertido. Stranger Things. Você pega as coisas e inverte. Tá fazendo sentido? O que é uma revolução? É subverter as coisas. É tipo pegar aí o que estava embaixo vai para cima. Essa revolução que Deus quer fazer e que produz a identidade do reino é uma revolução que acontece por meio da obediência. Calma lá. Quero ver aonde que isso vai se encaixar, porque eu fui além do que eu pretendia. Vamos lá, vamos olhar na colinha aqui. Uau! Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Olha isso aqui. Vocês lembram do outro quadro? O que o outro quadro era? O túnel entre o não-tempo e o tempo que Jesus cavou. Não sei se ele cavou, né? Não cavou, né? Ele fez, sei lá. Ele era. Eu, você, ele e ela, e ele ali, e aquele lá no fundo, de pé. Nós podemos ser túneis em que as coisas do não-tempo se materializam no tempo. Você está entendendo isso? Fez sentido? Você aí, fez sentido? Você entendeu? Você entendeu? Tá fazendo sentido? Tipo assim, por meio da sua vida, Deus traz realidades que não existiam. Tipo assim, o seu colega está em depressão e ele vai se matar. Então, porque ele está debaixo da queda, ele quer se matar. E não há possibilidade dele não se matar. Porque o problema dele não se resolveu. Vamos imaginar que ele quer se matar porque a namorada dele terminou com ele. E ele amava aquela mulher. O adolescente ama as coisas, né? Não consegue entender que a vida não acaba quando você perde alguém. Graças a Deus. Ele não tem saída. Mas aí você toca nele. E fala assim, cara, eu quero orar por você. E você crê no que você está falando. E você fala para ele uma palavra de salvação e de cura. Sabe o que acontece? A fé, o Espírito Santo em você, a palavra, túnel, a vida desce sobre ele. Ele desiste de se matar, ele se converte e muda de vida. Isso é possível? Por que isso é possível? Porque você é bom? Porque você é o sabichão da Bíblia? Porque você é o crentudo? Não. Porque Deus escolheu dividir as características do Filho com você. E por meio de você, a sabedoria de Deus que traz cura para o suicida se manifesta. Tá, nem sempre as coisas são assim tão simples. Mas por meio da sua oração, Deus pode começar o trabalho na vida dele. E em outros casos é assim tão simples.
Tudo que a pessoa precisa é de alguém que se aproxime dela. E isso não é possível sem que a vida de Deus haja. E ela age por meio de veículos de carne. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus escolheu veículos de carne para se manifestar. Com relação à revolução obediente, também é outro assunto que a gente poderia falar aqui. Só isso. São 4 pontos que acontecem quando você entende quem você é. Tá, vamos botar no chão. Deus é Deus, habita na eternidade, veio no tempo por meio de Jesus e por meio dele os caídos encontraram salvação. Nele nós somos salvos, pela fé nele nós somos salvos. Certo? Isso aconteceu quando nós cremos em Jesus. Até aí, beleza. Quando nós fomos salvos, ele dividiu conosco a sua identidade. E nós nos tornamos gradativamente semelhantes a ele por meio de contemplá-lo. Certo? Essa é a dinâmica até aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, fala o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em algumas versões ele fala assim: tende o mesmo modo de pensar, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A partir do momento que você desperta para essa realidade, que você pode ser semelhante a Jesus e que por meio de você as pessoas podem encontrar salvação e fé em Deus, por meio da pregação do Evangelho, não é porque você é bom, mas porque Deus escolheu que a graça se manifestasse em você e por meio de você. Você decide assim, cara, se eu tenho essa identidade, eu preciso aprender a pensar como Jesus pensava. Porque é o meu pensamento que controla as minhas atitudes. E se eu não aprender a pensar desse jeito, a entender na minha mente a dinâmica desse reino e a minha identidade de reino, eu me torno inútil. Eu me torno, sei lá, como se eu fosse dono de um carro, mas não soubesse dirigir. Isso é um exemplo muito podre, muito banal, mas porque é muito mais que isso. Não é como um carro, é como, cara, a salvação dos seus amigos. É como o poder para ajudar a sua família. É como poder para a glória de Deus ser vista através de você. Você está entendendo o quanto isso é grande? Então você precisa do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus para poder começar a praticar essas coisas. Tudo isso aí é muito legal, mas enquanto não vier para a terra, não faz muito sentido. E aí você precisa do mesmo modo de pensar de Jesus. Qual o modo de pensar de Jesus? Humilhe-se. E considere que os outros são mais importantes que você. Dê aos outros preferência. Sirva os outros. E se você for alguma coisa, seja isso para que outros recebam vida. Não sei se eu devia falar isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Qualquer coisa a gente corta depois. Por exemplo, quando você vai cantar. Cantar é uma posição de destaque. As pessoas acham que cantar é uma coisa bacana. Cantar é legal. É legal quem canta. Quem gosta de cantar? Não fica com vergonha. Cara, gostar de cantar é bom, velho. Eu me amarro em cantar. Mas quando você começa a cantar nisso aqui, você tem 2 formas de pensar. Canto para que os outros me vejam, ou canto para servir os outros. Isso muda muita coisa. Não muda para quem ouve tanto. Para quem ouve, o cara que canta bem continua cantando bem, o cara que canta mal continua cantando mal, o cara que toca mal continua tocando mal, servindo ou querendo aparecer. Não faz diferença. Mas muda para quem faz isso.
Quem canta para si mesmo, matei um inseto. Quem canta para si mesmo não pode transmitir vida quando canta. Quem canta para servir os outros transmite vida quando canta. Quem toca para servir os outros, a vida flui por meio do que ele está tocando. Ele se tornou semelhante a Jesus. Ele se humilhou. Ele podia ter o destaque para aquilo que ele está fazendo, mas ele escolheu que o outro viesse primeiro. Fez sentido? Quem ensina bem para aparecer ou para servir. Mas quando você ensina para servir, as pessoas ganham vida. A diferença é, você tem a mente de Jesus de servir os outros, então os outros ganham vida quando convivem com você. Romanos 12, também é um versículo muito conhecido e muito mal interpretado. Ele fala que nós não devemos nos conformar com este século. Não vos conformeis com este século. Século em grego, aí não é século de tempo mesmo, 100 anos. É aion, que é um período de tempo que denota uma determinada cultura. Ele é uma era, né? É um período cultural, é uma era. Então, não se conforme, não tome a forma, não fique parecido com o tempo presente. Mas renova a sua maneira de pensar, oferecendo o seu corpo. Certo? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto mais inteligente, é o culto racional, é o serviço racional. É a maneira mais inteligente de servir que você tem. Pensando em tudo isso que a gente falou até aqui, olha como muda. Cara, não pense como as pessoas desse mundo que são egoístas, preguiçosas, medrosas, lentas, que não querem carregar as cadeiras, que não querem limpar o local, que não querem fazer lanche para os outros, que não querem tirar do seu bolso para que outros possam comer, que não querem cuidar dos mais pobres, que querem ficar ricos para si e não para servir. Não se conforme com a mentalidade desse tempo, mas ofereça até o seu corpo. Chegue no horário, treine a sua voz para cantar, leia a palavra para chegar aqui com alguma coisa, tire o seu corpo da frente da Netflix, entregue o seu corpo para a Bíblia um pouco, para que outros possam viver. Aproxime-se do altar de Deus para se oferecer ali, porque isso é o que ninguém vai fazer para esse tempo, mas você não é desse tempo. Porque você tem uma identidade eterna, que vem do não tempo, que vem do alto, do sublime. Você não deve ser preguiçoso, você não deve ser lento, você não deve ser fraco. Você deve estar pronto a servir com o seu corpo. O primeiro versículo falou de uma mente semelhante a de Jesus. Aqui ele está falando de um corpo que se apresenta à semelhança de Jesus. Vocês acham que Jesus era preguiçoso? Não era. Mano, Jesus acordava cedo e ficava sem dormir e sem comer e tinha fome e estava sempre no meio da galera, na treta. Quando foi para ele morrer, ele não chorou, não choramingou. Antes da briga, ele falou: Pai, se for possível, passa, mas não vou deixar de fazer sua vontade. Aí ele falou: não é possível? Então bora lá, o traidor está chegando. Aí chegou aquela turba para bater nele, para levar. Ele falou: quem é Jesus aí? Porque ele era tão igual a todo mundo que tiveram que indicar quem era, né? Porque ele era igualzão, assim, todo mundo. Aí deram um beijo nele lá, Judas, aquele traíra, deu um beijo em Jesus. Aí ele falou assim: é comigo que vocês vieram falar. Esses daqui, deixa aí. É comigo, sou eu que vocês estão procurando. Jesus podia ter dado 10 na pata, velho, vazado, mas ele não fez isso. Ele enfrentou a morte como um herói. Ele apanhou sem bater de volta. Ele foi à cruz sem botar a culpa da cruz em você e em mim. Nem nos judeus que estavam cuspindo nele e xingando ele, ele falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem quem eu sou.
Eles não sabem quem você é. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem de nada. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu sei quem eu sou, por isso eu peço perdão no lugar deles. Isso é a mente de Cristo. Quando alguém te ofendeu, você tem que dizer assim: Pai, perdoa quem me xingou, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe quem ele é, mas eu sei quem eu sou, e eu não vou aceitar essa ofensa. Eu peço que você perdoe. A dinâmica do reino na eternidade é linda, em Jesus é maravilhosa, mas quando ela chega em nós, dói o peito falar. Em Colossenses 3, 1-3, fala que aqueles que nasceram de novo, eles devem pensar nas coisas lá do alto. E aqui é uma relação com o tempo. Que ele está falando assim: pensa nas coisas lá do alto. Busca as coisas lá do alto. É uma relação com o tempo porque ele está demonstrando o que deve ocupar o seu pensamento. Inclusive no final do capítulo ele fala: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é certo. Vai, é isso que você tem que buscar. Ele não está falando aqui de você de vez em quando ler o seu alimento diário. Ele está falando de um pensamento, a palavra não é boa, mas obsessivo. Pensa nas coisas lá do alto, busca as coisas lá do alto, pensa nas coisas lá do alto, lá do alto, lá do alto, acorda. Jesus, vou orar. Aí encontra um irmão, fala de Jesus. Não encontra, fala de Jesus. Prega o evangelho no espelho, vai tomar banho, ora. Tem tempo, lê a Bíblia. Muda onde está a obsessão do pensamento. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Davi, isso é coisa de maluco. É coisa de maluco. É maluco porque quem mora no tempo acha a eternidade maluquice. E nós não fomos criados para o tempo, nós fomos criados para a eternidade, nós nascemos de novo para ser loucos para esse mundo. O evangelho é loucura. Cara, mas é bom demais. Você é o louco, o maluco mais beleza que existe, entendeu? É bom demais. E Hebreus 6,19 fala que Deus jurou por Ele mesmo que Ele nos daria uma salvação eterna. E que esse juramento de Deus é algo tão fantástico e tão impossível de ser negado, que é uma âncora que você joga lá dentro do Santo dos Santos. Qual foi o véu que foi rasgado? O véu do Santo dos Santos. O que o Santo dos Santos representava? A eternidade. Onde a âncora está? Lá na eternidade. Onde é que nós pensamos? Lá no alto. Onde é que está a solidez e a parte fixa do nosso pensamento? Lá! Cara, eu tô navegando aqui. Aqui tá sinistro. A tempestade tá batendo. A marola tá vindo. O vento tá batendo. Vai afundar. Não. A minha âncora tá lá. E se eu morrer, eu puxo o cabo e caio lá dentro. Porque eu fui feito para a eternidade. Você tá entendendo o que é isso? Se o meu barco afundar, bichão, eu vou para casa. Se eu morrer, eu vou ver o Rei. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Era isso que Paulo estava pensando, velho. Tipo, ter uma âncora lá dentro. A parte mais estável do meu pensamento está lá na eternidade. O que pode me abalar aqui? O que pode me fazer ficar triste, bolado, preocupado? Tudo bem, o mar vai agitar, tem dia que vai ficar ruim. Pô, tem dia que você nem sabe por que você está bolado desse jeito. Tua mente caminha por lugares escuros. Você não sabe como é que ela chegou lá. Mas uma coisa você sabe. Eu sei para onde voltar. O meu pensamento está ancorado lá dentro. Aí vem um cara te fala assim: mano, bora lá ver as menininhas. Tu, não, cara, minha âncora tá lá. E, tipo, eu vou encontrar com a minha esposa lá na eternidade. Talvez antes, eu espero. Mas se não, eu já tenho alguma coisa para fixar o meu pensamento. Tô de boa. Aí chega um cara para você que é o cara mais papinho da escola, mais gatinho da escola. Não sei o quê. Eu não sei, eu tô fora da moda, eu sou um cara velho já. Aí ele chega com um chaveco furado para você e você... que canseira desse cara que é temporal. Eu tô aqui procurando eternidade e esse cara vem me falar de balada, vem me falar de
de ficar de mão dada vendo o pôr do sol. Esse cara quer uma coisa que é para agora, eu quero uma parada que é para sempre. Não, bicho, vai. Tudo que você pode me oferecer de prazer mundano vai acabar e eu tô aqui com o coração cheio de eternidade. Sério, tomar uma cachaça vai me dar um barato louco aqui, vou ficar bêbado e amanhã vou ter uma dor de cabeça do caramba. O barato vai durar um pouquinho, meu coração tá cheio de eternidade. Fumar um baseado, tu vai ter uma onda aí que vai durar um pouco, mas depois vai passar, dependendo da qualidade do bicho, se não tiver mofado, pode durar um pouco mais. Mas vai acabar. Que prazer pode ser comparado com o prazer da eternidade? Você está entendendo? Eu estou dando exemplos mundanos, mas é só para você ter uma comparação. Cara, C.S. Lewis fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Cansa você. Sério, o mundo me cansa, me desgasta. Eu falo, velho, por que eu estou aqui nesse escritório, esquentando essa cadeira com o meu traseiro? Eu queria estar na rua. Eu queria estar lendo a palavra, eu queria estar pregando o evangelho, eu queria estar apacentando os meus amigos. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembro, chega no culto, e os irmãos chegam na reunião, os irmãos estão xoxos, cantando parecendo que dormiram o dia inteiro. Aí você fala, velho, por que vocês estão cantando desse jeito? Sério? A eternidade está batendo na sua cara e você fica aí cantando como se fosse uma galinha sem cabeça. Pelo amor de Deus, berra como um louco! Entende quem você é, Deus pode falar por meio da sua boca, velho, isso é uma parada louca. Grita! A glória de Deus, a graça de Deus, enche o pulmão e fala, eu sou salvo para sempre. Eu estou sendo conformado à imagem de Jesus. Aí você pega um hino, pode ser qualquer hino, pode ser o hino mais chato do inário, aquele agazão velho que ninguém gosta. Você vai falar que nesse hino aqui tem vida, ele fala da eternidade, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E você vai cantar como se você fosse um viking, como se você fosse um bardo louco. É por isso que não tem força o nosso evangelho. É por isso que não tem poder a nossa vida em Deus. Porque é uma vida vivida agora pro agora. Você quer prazer agora. Você quer que a igreja seja um clube em que você vai para ver os seus amiguinhos e fazer coisas que você acha que são legais, mas não são. A igreja não é legal para quem não olha para a eternidade. Se você acha que a sua esperança em Cristo se limita a essa vida, você é um infeliz, infinitamente infeliz. Você é um desgraçado. A palavra diz que você é o mais digno de pena de todos os homens. Se você vive a vida da igreja sem olhar para a eternidade, fala assim, cara, é agora, já é, mas ainda vem. Eu não estou conseguindo ver o reino, mas o reino já é, mas virá. E eu estou cantando para o reino que vem. Vem, reino, que quanto mais eu canto, mais perto ele vem. Que graça, cara, que graça que é viver a igreja. Isso! É esse fogo que arde no peito, é esse coração em chamas, cheio de amor e cheio de uma energia incontrolável, que você mataria um urso se fosse preciso para a glória de Deus. É porque você está cheio de vida. A eternidade não cabe no corpo humano e você fica doido. Mas a nossa vida não é assim. Porque a gente não tem a mente de Cristo. E a gente não tem porque a gente escolheu não ter. Aí é sem graça. Aí vai passando o tempo, vai ficando mais chato e uma hora você vaza. Porque lá fora o prazer é palpável. Aqui também é, mas depende de você mudar a sua maneira de pensar. Mas você não mudou. E aí você é um filho da eternidade querendo viver agora como os de agora. Aí quando você morrer, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar e falar assim, cara, olha o que estava diante de mim. Eu não vivi. Eu não vivi. Eu não vivi a plenitude da graça de Deus, eu não vivi a plenitude do Evangelho. Eu estava cheio de possibilidades, cheio de poder, cheio de dons, cheio de glória. Eu podia ser tudo aquilo. Eu não fui. Eu desperdicei os meus dias. Eu tratei como de pouco valor a graça insondável de Deus.
Assim, cara, se alguém pregou o evangelho para você e você disse que aceitou algum dia na sua vida, você é um cara tão agraciado, tão bendito, tão amado, que você não tem ideia o quanto. O cabo fica batendo. Foi mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a mente da gente mudar e a gente começar a olhar para o alto como a nossa casa, assim, nós vamos ser felizes. Porque aí vai fazer sentido ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Até lá, não. A vida de igreja vai ser uma maluquice. E aí vem, segundo as minhas contas, o quarto ato, o último, que eu tenho que parar. Luz perfeita. Ou, como diz o Rodolfo Abrantes, o dia que será para sempre. Eu acho muito massa essa música. Vocês já ouviram o dia que será para sempre? É muito legal essa música. Ouçam e entendam o que ela diz. Opa, propaganda. Pula 2, por quê? Por quê? Aqui. Ah, tá. Esse negócio tá me fazendo mal, cara. Eu tô chateado com isso. Poxa, fico chateado quando as coisas não dão certo. Mas enfim. Queria ler para vocês de novo. A gente já está acabando. Isaías capítulo 60. Cara, nossa, deixa, não vou falar. A glória da Nova Jerusalém. Isaías capítulo 60 fala o seguinte: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. As trevas cobrem a terra, mas a glória do Senhor está brilhando sobre você. Cara, eu tenho vontade de dar um tapa na sua cara, sério mesmo, porque você ainda não entendeu quem você é. Porque foi assim que Jesus fez comigo, ele deu um tapa na minha cara. E foi quase literal. Olha quem você é, cara. As trevas cobrem a terra, mas a luz de Deus brilha resplandecente sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, Jerusalém. Aqui ele não está falando de um cara só, ele está falando de quando nós nos juntamos e brilhamos como a cidade edificada sobre o monte de Mateus 5. As nações começam a ver, cara, olha aquela cidade brilhante. Nós estamos no escuro, lá tem luz, vamos para lá! Quando a igreja brilha, quando a igreja cheia da identidade do reino brilha, se ajunta para brilhar, quem passa em volta fala, mano, olha o que eles têm, eles estão em paz, eles não são ricos, eles não estão sem problema, mas eles estão brilhando. Eles olham, tem uma nuvem de glória em cima de vocês. E todos se encaminham para... Eles vêm. Vocês acham que é difícil pregar o evangelho? Sabe por que é difícil pregar o evangelho? Porque ninguém quer o evangelho do escuro. Se for o evangelho da luz, todo mundo quer. Se você estiver brilhando a glória de Deus, todo mundo quer. Todo mundo quer quando a glória de Deus está resplandecendo no seu rosto. Eles falam, mano, eu não sei o que você viu, mas eu estou vendo você. E eu quero ir onde você foi, onde é que você esteve para ficar louco desse jeito. Eu te falo, aqui, foi aqui que eu estive. Vem cá comigo. E aí você apresenta a escritura para eles e o cara fala, mano, nossa, eu nunca vi isso na Bíblia. Onde é que estava Isaías 60? Eu li Isaías 60 20 vezes e não vi. A glória de Deus está sobre mim. Deixa eu orar por você. E você ora pela pessoa. E a mesma glória que repousa em você, repousa nele. E vocês passam a ver a mesma luz. E aí todo mundo que está em volta fala, mano, é isso que eu quero. Um crente cheio da glória de Deus, ele é brilhante. Não tem como ignorar um cara desse. Você pode odiá-lo. Eu detesto aquele cara porque ele fala a verdade. Eu quero virar as costas para a verdade. Eu quero viver no meu pecado como um desgraçado e quero ir para o inferno. Não quero a verdade que ele carrega porque eu quero o meu prazer. Eu amo mais o pecado do que a verdade. Mas eu sei
Qual é a verdade? Eu vi a verdade. E aí, esse cara vai ser indesculpável. Sabe por quê? Porque ele viu a glória de Deus em você. Aí lá no tribunal de Cristo ele falou assim, ó, eu sou culpado mesmo, me manda pro inferno. Porque eu mereço o inferno. Sabe por quê? Porque um dia eu vi a salvação e recusei. Eu vi nele, nela, nele, eu vi a glória de Deus. Mas eu recusei. Me manda pro inferno. Eu mereço o inferno. Ninguém vai pro inferno sem dizer que merece no tribunal de Cristo. Porque eles vão ter visto a glória de Deus em você. E eles vão saber o que eles perderam. Ninguém vai enganado pro inferno não, bichão. Todo mundo vai consciente. Inferno existe. Eternidade existe. Se você está em dúvida, a eternidade está aqui agora. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. A gente está fazendo campanha de evangelismo sério mesmo? Precisa? Mesmo? Que adianta uma campanha se a glória de Deus não está em nós? A gente precisa da glória primeiro, da campanha depois. Faça qualquer parada. Pregue nas praças, imprima folheto, vista com a roupa do Bozo, não, roupa do Bozo não. Faça o que você tiver que fazer. Vai hospitalhaço, aqueles caras que vão vestido de palhaço, melhor, para corrigir, para não ficar feio. Vai lá, vestido de palhaço nos hospitais para pregar o evangelho para as crianças que estão terminais, pô. Aí pode vestir de palhaço. Aí vai. Mas o ponto é, sem essa glória de Deus as pessoas não vêm. Mas quando você está cheio dela, cara, cata a criança no braço e sai correndo. Eu preciso ir naquela igreja. Eu preciso ir falar com aquele cara, porque tem uma glória sobre ele brilhando. Ao ver isso, Isaías 60, não é o Davi, é Isaías, 600 anos antes de Cristo. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. Tá em depressão, bichinho? Tá sofrendo? Tá difícil? Vestibular batendo? Faculdade difícil? Aquele bando de marxista esquerdista na sua faculdade pregando o evangelho do aborto? Fica cheio da glória de Deus. Começa a manifestar a glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar radiante de alegria. E o seu coração vai bater forte no peito, ele vai dilatar, velho. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Sua garganta não é o bastante. Você precisa de duas. Nunca consegui isso, eu já tentei. Porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas para você. Cara, eu não tenho que falar mais nada. O que nós precisamos agora é pegar isso aqui que está aqui e botar aqui dentro, velho. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque quando eu prego as pessoas ficam quietas. Não sei se talvez seja porque... O último versículo de Isaías 60 diz o seguinte: o pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Uma das coisas que a identidade do reino é frutífera e multiplicadora. Ela quer frutificar e ela quer se multiplicar. Quem é o mais fraco aqui? Não falei fisicamente. Você está bem alimentado. Não sei quem é o mais fraco aqui, mas o mais fraco aqui vai ser 1000. Você vai ser capaz de frutificar a tal ponto que de você 1000 pessoas ouvirão da graça de Deus. Amém. Não sou eu que está falando. É o Deus que não pode mentir. Tenho medo de balançar isso aqui. Quem é o menor aqui? Esse eu sei. O menor é a minha filha Sofia, que tem 4 anos, que está do outro lado ali. Ela é a menor aqui. Ela virá ser um país forte, porque a glória de Deus resplandece sobre ela. Vocês conseguem entender o que é isso? Agora nós vamos encerrar aqui, porque o próximo passo a ser feito,
não deve ser fotografado.